Com as mudanças ministeriais, o presidente Jair Bolsonaro colocou dentro do Palácio do Planalto uma deputada do Centrão. Flávia Arruda é muito próxima do presidente da Câmara, Arthur Lira. Na Secretaria de Governo, será responsável pelas negociações com o Congresso. Apesar de estreante na disputa política, Flávia Arruda foi eleita deputada federal em 2018, com o maior número de votos pelo Distrito Federal. Era presidente da Comissão Mista de Orçamento, antes de deixar a Câmara após a reforma ministerial. Flávia Arruda disse encarar a indicação de Jair Bolsonaro como um gesto do presidente para com o Congresso Nacional. Ela assume a Secretaria de Governo no lugar de Luiz Eduardo Ramos, que vai para a Casa Civil. A escolha agradou o vice-presidente da Câmara, o deputado Marcelo Ramos, que acredita no perfil conciliador da nova ministra. Eu acho que facilita bastante a relação. A deputada Flávia Arruda é uma deputada com bom diálogo com todos os setores da casa, que tem a confiança dos deputados e deputadas. A Secretaria de Governo da Presidência da República é responsável pela articulação política entre o Palácio do Planalto e o Congresso. A oposição duvida do fim da crise política. Para o líder da minoria na Câmara, não importa quem comande o ministério se a postura do presidente não mudar. A ida da deputada Flávia Arruda não altera essa relação difícil que o governo Bolsonaro tem com o Congresso. É uma tentativa que não altera em nada, até porque a base do governo é desorganizada. Flávia Arruda é formada em Educação Física e em Direito. Casada com José Roberto Arruda, ex-governador do Distrito Federal, que teve o mandato cassado e foi preso por acusações de corrupção de testemunha e formação de quadrilha. A escolha de Flávia Arruda pode ser vista como um gesto à Lira e ao Centrão, depois de o presidente Jair Bolsonaro não ter escolhido o nome sugerido pelo grupo para o Ministério da Saúde. Com a reforma ministerial, o presidente cedeu espaço justamente na pasta responsável por fazer o elo entre os poderes executivo e legislativo. Para aliados, foi um movimento pensando num futuro de estabilidade política e nas eleições de 2022. E também para acalmar os ânimos no presente. Eu acho que essa decisão ela tem sim a condição de arrefecer a temperatura, reduzir a tensão e gerar mecanismos de solução, né, dos conflitos que são naturais, né, nessa tensão interpoderes. A presença da Flávia vai ter a capacidade de transmitir a voz do Congresso, né, dentro do Palácio do Planalto, algo que estava em falta, né, e gerava um abismo, né, nessa relação. Depois de tanto criticar durante a campanha eleitoral e mesmo depois dela, a entrega de ministérios em busca de apoio político no Congresso Nacional, Bolsonaro, mais uma vez, adota essa receita. Entregando ministérios, ele espera atrair cada vez mais partidos para a base de sustentação de seu governo, que é cada vez mais impopular. Flávia Arruda precisa atender às demandas dos congressistas com o orçamento que ela ajudou a aprovar. São quase 49 bilhões de reais em emendas parlamentares. Se nós já temos uma crise sanitária, saúde e vidas, se já temos a crise na economia, empregos, a crise política, se viesse, traria um cenário de tempestade perfeita. Molica já está de volta aqui comigo para a gente falar um pouco sobre esse assunto, porque, Molica, pensando agora no pós-reformas, como é que Bolsonaro sai de todo esse processo, também a gente já incluindo a repercussão da saída dos comandantes das Forças Armadas? Olha, ele faz aí uma reacomodação de forças, ele tenta se fortalecer. Claro, se tivesse tudo bem, ele não precisaria fazer mudanças tão drásticas. Mas essa tentativa de fortalecimento demonstra algumas fraquezas. Por exemplo, na área militar, os militares, de um modo geral, os oficiais generais, não receberam bem a demissão do ministro da Defesa e a demissão agora dos comandantes militares. Ele tem agora que conciliar com esses setores, tem que conversar mais. E ele entregou de vez a gestão política do seu governo ao Centrão. A deputada Flávia Arruda é uma representante do Centrão. Ela estará lá, ela vai controlar. Nesse momento, o presidente Jair Bolsonaro fica muito mais dependente do Congresso Nacional, particularmente do Centrão, do que o contrário. Ele acaba tendo que ceder poder, vai ter que administrar toda essa questão, essa correlação de forças, que no momento não é favorável para ele.
Tá certo, Molica. Obrigada e boa noite para você.